Aquela ideia antiga de Porto ser um local degradado, sujo e perigoso está cada dia mais ultrapassada. Atualmente, se faz interessantes visitas técnicas nos portos e um deles se destaca perante todos os outros. É o mais bonito e quase sedutor. É o Porto de Roterdã. Ele já foi o maior do mundo e hoje é o maior da Europa. Mas além da beleza, ele se destaca pela inteligência, sustentabilidade e eficiência. No vídeo de hoje, você vai saber como o Porto de Roterdã se conecta aos outros países da Europa e também vai conhecer o incrível terminal fantasma que faz a gigantesca movimentação de containers sem a presença humana. Se você quer visitar esta maravilha da tecnologia e eficiência sem ter que viajar até a Holanda, deixe o seu like, inscreva-se no canal e fique aqui até o final do vídeo. O Porto de Roterdã está em Roterdã, segunda maior cidade da Holanda. É o porto mais importante da Europa e um dos maiores do mundo na movimentação de containers. O porto chama atenção pela beleza. Ele é bonito e gosta de ser admirado, pois promove concursos periódicos de fotografia, facilitando ao máximo a vida de quem quer obter o seu melhor ângulo, e disponibiliza acesso a alguns lugares onde se consegue tirar fotos em altura elevada, com ótimas vistas do porto, da natureza e da cidade, e também possibilita tirar fotos a partir da água, por táxi aquático ou barcos, onde se consegue se aproximar dos modernos terminais e dos maiores navios porta-containers. Nessas ocasiões, são fornecidas orientações gerais sobre o uso de drones e quesitos de segurança. Bom, mas a beleza do porto, que passa por impecáveis padrões de organização e limpeza, não é o seu atributo mais importante. Além de ser o maior da Europa, que falamos, ele é referência mundial em tecnologia e movimentação portuária. O objetivo do Porto de Roterdã é ser o mais inteligente e sustentável do mundo. E é isso que o diferencia dos demais. Um dos destaques do Porto de Roterdã é sua ótima acessibilidade a embarcações marítimas de quase todos os tamanhos. No transporte de minério de ferro, o tamanho do navio é fator crucial e o Porto de Roterdã oferece uma grande vantagem comparada com outros portos. Com profundidade de 23,65 metros, ele é o único porto do Nordeste da Europa que pode receber os navios brasileiros, inclusive o Valemax, de 400 mil toneladas da brasileira Vale. O Porto de Roterdã movimenta mercadorias de todos os continentes, sendo que quase metade ocorre na Europa. As principais cargas secas transportadas são minério de ferro e carvão, e o petróleo é a principal carga líquida transportada. Bom, eu só conheço o Porto de Paranaguá, no Paraná. Eu quero muito conhecer o Porto de Roterdã. E você, conhece algum porto? Conta aí pra gente nos comentários. Bom, sobre as conexões, esse também é um grande diferencial do Porto de Roterdã. Ele investe muito nos acessos ferroviários, rodoviários, hidroviários e dutoviários que entram ou saem de suas instalações. Quanto à questão ferroviária, semanalmente ocorrem 400 viagens ferroviárias internacionais de containers saindo ou chegando no Porto de Roterdã. Além disso, o porto realiza viagens ferroviárias diárias com cargas sólidas e líquidas. Vários destinos da Europa são acessados em até 24 horas, onde quase todo tipo de carga pode ser colocada no porto através das ferrovias. Olha só, existem 199 conexões diretas com o Porto de Roterdã, ligando Alemanha, Bélgica, França, Polônia, Itália, Áustria, Suíça, República Tcheca e a própria Holanda. O porto também possui um trem menor que realiza a troca de containers entre os terminais. Quanto às ligações rodoviárias, o transporte por caminhão é ótimo para cobrir pequenos trechos para entrar e sair rapidamente do Porto de Roterdã. Então, os caminhões, eles entregam a carga direto na porta, independendo da localização ou horário. Para as viagens de longa distância, o transporte por navegação interior e por ferrovias é mais atraente, já sabemos disso. Mas o transporte rodoviário por caminhões, ele é indispensável para a logística intermodal, pois ele é flexível e serve como alternativa quando há algum problema com ferrovia ou navio.
navegação. A rodovia A15 é a principal artéria de tráfego rodoviário para entrar e sair da área portuária. Ela se liga com a malha rodoviária nacional e europeia e as várias pontes, túneis e viadutos permitem o fluxo de trânsito suave nessa área que é densamente habitada. Bom, aqui no Brasil, a entrada para o Porto de Santos, que é o mais movimentado do país, costuma ser muito caótica e congestionada, não é mesmo? Me diz uma coisa, você já ficou preso por horas em algum congestionamento devido à entrada de caminhões em algum porto? Olha isso que bacana, as ligações por embarcações. Partindo de Roterdã, uma extensa frota de embarcações leva a carga aos maiores centros econômicos da Alemanha, Bélgica, França, Suíça, Áustria e Holanda. O tempo de navegação vai de 1 a 4 dias. A frota é flexível, moderna e milhares de barcos de diferentes tamanhos transportam carga líquida, seca, containers e cargas especiais. A navegação interior ela é muito adequada para o transporte de grandes volumes e longas distâncias. Quando associada aos caminhões que transportam a curtas distâncias, falamos, ela vira uma ótima alternativa ao invés de usar os caminhões na rota completa. Olha só, a navegação responde por 50% da carga de entrada e saída entre o porto e os países da Europa. Isso é muita sustentabilidade, pessoal, com certeza, E também ainda tem as ligações por dutovias, Então, o porto de Roterdã, ele possui uma longa rede de 1.500 quilômetros de dutovias que transportam basicamente óleo cru, petróleo, derivados de petróleo, químicos e gases industriais. Os dutos passam entre as companhias que estão ali situadas no porto, de vários dutos são dedicados e transportam em rota fixa entre dois pontos. Inteligência. Bom, pessoal, isso daqui realmente é sensacional. Então, eles buscando atingir altos níveis de inteligência e sustentabilidade, o Porto de Roterdã realiza pesados investimentos em redes sem fios, sensores, segurança cibernética e automatização. A meta é sempre minimizar perdas, seja em tempo, dinheiro, capacidade ou energia. Algo muito bacana é o serviço de dragagem. Então, é aquele serviço necessário para que o berço volte à profundidade original, tá certo? Então, para manter o porto acessível a navios de maiores calados, a dragagem de manutenção deve ser contínua. Então, além de o serviço possuir um custo significativo, enquanto está sendo realizada a dragagem, os navios são obrigados a ficarem ali parados aguardando para usar o terminal. E o porto tem desenvolvido uma ferramenta que combina dragagem, inspeção da parede do cais e a operação do terminal. Então, o trabalho coordenado aumenta a eficiência na manutenção, pois ela não interrompe as operações do porto, diminuindo o tempo de parada do terminal. Olha que bacana, o Porto de Roterdã desenvolveu um poste de amarração inteligente que mede a força nas linhas de atracação. Desta maneira, é possível monitorar o carregamento em tempo real e também determinar qual navio pode atracar em qual cais. Com os dados do poste de amarração, é possível atuar com mais segurança quando os navios maiores usam aqueles cais. Outra questão é que o Porto de Roterdã tem pesquisado equipamentos de medição de vento e informações de satélite a fim de estimar a carga de vento dos guindastes. Será que é só eu que gosto de ver aqueles altíssimos guindastes carregando containers? É claro que para aquilo acontecer, existe uma carga de vento muito grande nas alturas. Então, o Roterdã, com esses resultados de pesquisa, ele consegue instalar guindastes cada vez maiores. E o conhecimento do vento sobre os containers altos e pesados, assim como nos guindastes, permite verificar se as estruturas do cais estão adequadas e também há informações de satélites que prevêem as velocidades extremas do vento. O Porto de Roterdã vistoria toda a sua área por satélite a cada 15 dias. E quando o satélite não mostra adequadamente um objeto, são feitas verificações em terra. A parede de cais é uma estrutura para acomodar os navios e um dos ativos
pontos mais importantes de um porto. Ela é composta por estrutura de piso de alívio e parede diafragma. Nos casos de risco envolvendo as paredes do cais, o local é equipado com sensores que geram informação a cada hora. Isso assegura que deslocamentos nas paredes possam ser vistos com mais rapidez e precisão, minimizando perdas de função das peças. O Eurogel é um outro diferencial do porto. É um canal escavado no Mar do Norte até o Porto de Roterdã, possui 57 quilômetros de extensão e 23 metros de profundidade. O Eurogel é uma rota de água profunda, estritamente regulamentada, que permite a passagem de apenas um navio por dia. Navios com calado maior que 20 metros devem percorrer todo o Eurogel, enquanto os de calado entre 14 e 20 metros só devem usar a parte final, chamada de Masgel. Os navios com minério de ferro brasileiro frequentemente usam o Eurogel. Então, esse é um problema com os navios brasileiros com minério de ferro. Eles são muito pesados e não entram em qualquer porto. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de minério de ferro. Você já viu algum navio ou trem com esse produto? Bom, o Porto de Roterdã também possui especialistas em atracação, desatracação e deslocamento das embarcações. Navios tanque e de alto mar com extensão maior que 75 metros devem usar este serviço. Esses especialistas usam botes e guinchos modernos para proteger as embarcações em qualquer condição climática, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Outro grande diferencial do Porto de Roterdã são os navios patrulha. Então, em um porto com movimento intenso e que recebe grandes embarcações, os navios patrulha são fundamentais para manter a ordem e segurança, tá certo? Devendo responder rapidamente em situações inesperadas e em emergências, onde eles são os primeiros a chegar. Então, o Porto de Roterdã, ele opera com cerca de 20 navios patrulha que ajudam na inspeção de segurança dos navios de carga, monitoram os elementos de berço e costa do porto e realizam combate a incêndio. Se o navio de carga pegar fogo nas águas do porto, o navio patrulha está equipado com canhões de água para ajudar a extinguir o fogo. Eles podem funcionar como carro de incêndio na água e também ajudam os rebocadores a trazer o navio para a costa no caso de falha do motor ou do leme. Os navios patrulha são automatizados para responder com eficiência e rapidez a um acidente de navio. E também tem um outro grande diferencial do Porto de Roterdã, que são os golfinhos. Então, são essas estruturas fixas e verticais, instaladas no mar para atracação de navios, e elas ficam ali nas águas protegidas do porto e não são afetadas pelas marés. Hoje, o Porto de Roterdã conta com 29 berços multiuso com golfinhos, flexibilizando várias operações dos navios com diferentes tipos de carga. Além da transferência da carga entre os navios, esses golfinhos são usados para facilitar o abastecimento, serviços de reparo, espera, limpeza, etc. Com a instalação dos golfinhos, as embarcações não precisam esperar em mar aberto para operar no porto, gerando grande economia de tempo e dinheiro dos clientes, além da redução de emissões de carbono, tá certo? Os golfinhos, eles são instalados quando é impraticável aumentar o cais. Então, eles são uma alternativa flexível, eficiente e segura. Em Roterdã, ficam disponíveis também 24 horas do dia, 7 dias por semana e podem ser usados em qualquer condição de tempo. Roterdã é o único porto a possuir tantos berços golfinhos desse tipo. Nos outros, a maioria deles, a transferência de mercadorias ocorre entre navios a céu aberto, com o navio simplesmente preso à âncora. Então aqui temos outro diferencial de Roterdã no quesito segurança e que acaba sendo também sustentabilidade. E olha só, finalmente chegamos ao terminal fantasma. Então, o terminal delta de containers do Porto de Roterdã também é chamado de terminal fantasma porque ele opera 100 pessoas. Os carregamentos e empilhamentos dos containers, eles são feitos por guindastes robotizados
automatizados e controles computadorizados. Cada carruagem ou AGV, veículos guiados automatizados, ela não é tripulada e carrega um container que percorre seu próprio caminho no terminal com a ajuda de uma grade magnética embutida na pista do terminal. Quando o AGV, nessa carruagem, carrega o container, este é identificado por sensores infravermelhos e colocado em sua respectiva posição no terminal. Depois, os guindastes empilhadeiras não tripulados, automatizados, coletam os containers e os armazenam no pátio de empilhamento. No vídeo de hoje, você conheceu o incrível Porto de Roterdã, que se destaca pela beleza, tecnologia, inteligência e sustentabilidade. Também viu que nele toda sua área é vistoriada por satélite a cada 15 dias. Se você se interessa por transportes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como esse. Obrigada, até a próxima.